Não, você não precisa resolver tudo agora. Vem comigo que vamos conversar um pouco sobre essa reflexão, sobre a minha própria vida e é um bate-papo de amigas, amigos e compartilhar de experiências. Vem comigo. Por muito tempo, gente, eu tinha essa pressa, sabe, assim, com algumas coisas na minha vida. E acredito que todo mundo é assim. Todo mundo seja assim em algum momento da vida. Essa questão de ansiedade, quando você imagina algo que você pensa, tem algo que não tá bem, tem algo que eu poderia fazer mais rápido, tem algo que não tá acontecendo na minha vida, e você começa a se comparar, né, com as outras pessoas, você começa a falar, pensar, por que que na vida de fulano, de outra pessoa, do meu vizinho, a história da grama do vizinho ser sempre melhor, ou mais verde. E é sempre assim, gente, a gente acaba se comparando, e nesses dias, né, e nesse tempo de internet, Instagram, perfeccionismo, vida corrida, rápida, temos que ter bons resultados, tudo tem que ser muito rápido e produtivo. E aí você começa a se questionar se a sua vida não poderia ser melhor. O que você está fazendo talvez de errado, porque aquilo que você tanto desejava não acontece. Pois bem, assim também é nas artes. Sim, gente. Muitas vezes a gente quer fazer algo e não sabe o que é ainda. O que tá lá dentro de você já, mas você, né, fica ali. Você sabe, assim, o caminho, mas você precisa passar por um processo até nascer. E ela está em processo. Essa arte toy, minha primeira arte toy, está em processo de nascimento. Demorou muito tempo para nascer. Sim, tinha épocas que eu pensava em fazer sim uma arte toy e pensava também, né, em criar, mas eu não sabia ainda o que colocar ali para fora. Levou tempo, né? Levou muito tempo, maturação, processos, reflexões, voltas e rever, né? Rever conceitos, voltar, fazer o caminho de volta que eu chamo, né? Então, isso sim, leva tempo e não é como a gente pensa, aquela coisa do estalar dos dedos que a gente quer assim, ansiosamente que aconteça. Então, sim, muitas vezes nós temos que respirar, né? Fazer uma pausa e só esperar. Esperar o tempo, que o tempo é um bom amigo. Esperar que o próprio, para quem acredita em Deus ou universo, ou, né, algo que, uma força que te traga esse, vamos dizer, esse tempo, se alinhe com o seu tempo, né? O tempo macro, para acontecer as coisas. Eu acredito em Deus e acredito sim na espiritualidade, acredito em tudo isso, gente. Então, mais ainda tem que ter paciência no esperar, né, para que as coisas aconteçam. E muitas vezes isso me gerou tanta ansiedade, essa coisa do questionamento, por que não acontece, por que que na vida do outro acontece, na minha não, será que eu tô fazendo algo errado, será que eu sou pior, será que eu sou uma pessoa... Cheguei até a questionar, quando você tem princípios, às vezes, muito, quando você busca esse princípio muito interior, né, da espiritualidade, você se questiona, será que eu tô fazendo algo ruim? Será que é um karma? Será que é um castigo de Deus? Não, não é. É simplesmente o tempo que precisa ser vivido, o processo que precisa ser refletido, que precisa acontecer para que você consiga alcançar aquele objetivo determinado. Mas, claro, a resiliência, a paciência de esperar, né? E de fazer, agir, não desistir. Isso é o mais importante. Essa resiliência, porque às vezes o que é que acontecia comigo, gente? E o que é que acontece até hoje? Quando eu começo a ficar assim tão ansiosa, né, pelas coisas acontecerem e elas não acontecem, tudo, dá-se um desânimo que você começa a pensar assim em desistir de sonhar e de continuar pensando em fazer acontecer e o esperar, né? É exatamente isso. E é por isso que tem aquela música, né? Quem acredita sempre alcança. E tem várias frases desse tipo, né? Aí vamos dizer, de fé, de crença, né? Quem acredita sempre alcança. Que é mais
que são verdades, por exemplo, que muitas vezes vale muito mais a pena uma pessoa resiliente, persistente no caminhar ali, do que uma pessoa que às vezes faz muito, mas aí desiste assim no meio do caminho, né? Pois é. Então, a paciência, a resiliência, essa questão do esperar, ela é sim um grande dom, assim, uma grande, vamos dizer, virtude do ser humano. Porque nem todo mundo consegue, gente. Muitas vezes isso gera, sim, às vezes, ansiedade no ser humano. Muitos desistem por esse percurso ser dolorido, às vezes, e cansativo. Mas é necessário. Todos nós precisamos passar por fases assim, na vida. Seja na infância, na adolescência, né, e na maturidade. Porque quando a gente fica mais, né, madura, como eu estou agora, completei aniversário anteontem. Então, gente, com certeza eu começo a refletir mais e mais. Sempre agora, tudo que eu faço, termino meu dia, eu faço uma reflexão de como foi meu dia, de como eu consegui, o que é que eu fiz para alcançar um determinado objetivo que eu coloquei naquele dia. Se for um objetivo rápido ali do dia, né? Próximo ali do que eu possa realizar com as minhas mãos ali, está ao meu alcance, então faça essa reflexão como positiva se eu alcancei. Mas se não tá nas minhas mãos, tá nas minhas mãos? Não tá. Então eu jogo de volta para o universo, para Deus e digo, vou esperar o tempo, né? Vou fazer minha parte no mínimo que eu posso, naquilo que a minha mão alcança, né? Como as minhas artes, ó, nunca paro de fazê-las. Então, as minhas mãos alcançam, vou fazer. Alcança, já tá aqui, já saiu daqui, já passou por aqui, né? A arte, e agora já está aqui. Então, se eu posso fazer com as minhas mãos, eu faço. Mas aquilo que não está ao meu alcance, que depende de outras pessoas, que depende de uma determinada pessoa específica da família, ou não sei, gente, até outras pessoas, um coletivo, não sei, algo que precisa acontecer na sua vida, você tem que aguardar, você tem que esperar. Eu faço muito hoje em dia, sempre que eu acordo, além das reflexões, eu faço também minha oração de sempre, peço ao universo, a Deus, né, a tudo aquilo que eu acredito, né, principalmente ao meu mentor maior, que é Jesus Cristo. Eu amo Jesus Cristo e os seus ensinamentos, então eu acredito muito. Então eu peço, sim, a Jesus, mentalizo que aquilo possa me trazer alguma verdade, alguma paz, se estiver alinhada com o que Ele quer para minha vida. Mas se não aconteceu ainda, antigamente eu ficava muito frustrada, né? E isso repercutia muitas vezes no meu corpo. Eu tenho fibromialgia, passei por processos depressivos, né? Hoje está tudo muito bem controlado. Por isso que essa toy art também tem a ver com isso. Quem não viu aí no meu canal, veja outros vídeos aí, shots pequenininho, que eu postei sobre essa arte. Também tá no meu Instagram. Vou passar aqui o Instagram agora, tá? Porque, gente, é muito especial. Sim, são processos que muitas mulheres vão passar ou passaram na alma ou no físico que representa essa toy art. E assim foi comigo. E sim, gente, como eu tenho esse processo físico aí de fibromialgia, de dor, de depressão, de ansiedade, eu estou desconstruindo tudo que posso trazer como uma carga emocional demais, como uma carga de ansiedade. Eu tô aliviando. Então, a minha sugestão para você também que passa por ansiedade ou que pensa muito no por que não acontece comigo, por que não acontece logo, por que isso ainda não aconteceu, solte esse desejo, sabe? Desejo você tem, mas você vai soltar essa ansiedade para que isso aconteça rápido, porque se você ficar assim, você vai ficar doente no corpo, na alma, na mente. Suas emoções vão ficar desequilibradas, sim, e isso pode gerar muitos problemas, né, físicos, emocionais na sua vida, atrapalha muito o dia a dia, né? E muitas vezes a gente não consegue viver o agora
e aproveitar os momentos presentes por conta dessa ansiedade com o que ainda vai acontecer, por que não aconteceu. E é isso. Eu, Dani, tenho aprendido isso. Já faz um bom tempo que eu venho exercitando esse soltar, essa coisa que não está no meu controle. Eu não posso fazer mais do que o que eu poderia fazer. E às vezes o ócio também, essa coisa de eu tenho que fazer tudo, mais além, mais um pouco. Isso faz mal. Então, às vezes, o ócio é a melhor opção. Ficar um pouco relaxada, né? Não se estressar e tirar um horário do seu dia para, sabe, para fazer uma leitura, para respirar melhor, para fazer uma oração, para tomar seu café com muita tranquilidade. Isso é muito importante. Esses mimos que a gente se dá, esses presentes da vida que a gente se dá, né? Que a gente dá a nós mesmos, como se a gente fosse a nossa melhor amiga, a nossa melhor pessoa, a nossa melhor. Porque a gente tem que se amar primeiramente, né, gente? Então, isso faz parte. Então, se eu me amo e se eu estou de bem comigo, eu tenho que me cuidar ali naquele momento. Isso faz parte do agora também. Então, essa ansiedade, quando você vê que seu pensamento está muito focado nisso, por que não aconteceu? Vou fazer mais, Não, dá uma relaxada e pensa, já fiz, eu quero, vou continuar fazendo, mas não depende só de mim. E também, gente, se não acontecer, sabe, vão vir novos sonhos. É sempre o que eu penso. Eu fiz a minha parte. O que importa é que eu fiz a minha parte. Eu pensei, eu agi e fiz a minha parte. Se não aconteceu, é porque não era para acontecer, tá? É melhor pensar assim, porque se você pensar que poderia ter acontecido e que foi culpa de algo no percurso que você fez, você está se martirizando, você está se punindo, né? E isso não é bom, nem para sua mente, alma, corpo. Então, tudo tem que estar alinhado. Mente, a alma e o corpo e o espírito, né? Tem gente que faz diferença entre alma e espírito, outros não. Mas é isso, o espiritual, a mente e o físico. Tudo tem que estar alinhado. E uma coisa pode afetar a outra se não estiver seu devido lugar. Então é isso. Nas artes, elas têm me ensinado tanta coisa, as artes que eu faço, os artesanatos, artes, o que vocês queiram chamar. Arte toy, essa aqui, mas eu pinto telas também e agora estou fazendo minhas bijus autorais. Sim, gente, olha só. Isso aqui é um broche que eu fiz de polymer clay, é cerâmica plástica. Ela vai ao forno e quando sai, né, eu faço a arte e tudo, tem um nome, esse aqui é o Coração Partido, porque tem tudo a ver com a minha adolescência, essa música Coração Partido, do Alejandro Sanz, eu amava, e quando eu vi, né, coração aqui, e tudo tem coração, assim, muitas coisas minhas têm coração, porque tudo tem, o coração, acredito que é um órgão que tem ali, sabe, um mistério, né, ele, apesar de fisicamente ele ser a bomba do corpo, é uma bomba que bombeia tudo, mas pra mim ele também tem muita coisa da emoção, né, então, ó, a alma, não acredito que tá no coração, não, mas eu acredito que ele tem uma ligação aí forte, né, com nosso espírito, e é isso. Mas por isso eu faço tantos corações, eu amo coração. Além de representar o amor, representar romance, representar tanta coisa, é o coração. E é isso, gente. Era esse o recado de hoje que eu queria passar para vocês. Vou continuar fazendo essa arte aqui. Agora eu vou pintar. Vai ter toda uma pintura especial, porque o que eu posso alcançar com as minhas mãos, eu vou fazer. Então, depois, o meu desejo é que essa arte se expanda, ganhe, né? Ganhe o mundo, assim, ganhe muitos lugares e que ela possa representar, assim, de fato, muitas mulheres, assim como eu. E é isso, gente. Vamos continuar aqui com as nossas artes durante o dia. E tchau, tchau pra vocês. Até o próximo vídeo. Deixa seu like, compartilha, tá? Com uma amiga que precisa ouvir essa história, né? Essa mensagem, essa reflexão, as minhas experiências, o que eu penso e o que eu acho. Você não precisa achar igual, tá? Não precisa. Mas se você se identificou
com esse vídeo e com a minha vida, as minhas experiências, então deixa teu comentário aqui embaixo e também me compartilha mais coisas para eu, de repente, conversar com vocês sobre arte e vida, tá bom? Beijo da Dani.